Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Presa suspeita de envolvimento em roubo de 9.000 celulares. Ela estava com parte da carga roubada nesta madrugada no aeroporto Salgado Filho. Justiça com as próprias mãos. Suspeito de assalto é reconhecido por vítima e agredido no meio da rua. Apreensão no país vizinho. Refugiados venezuelanos que vivem no estado temem pelos familiares com a piora da crise humanitária. E uma polêmica na educação. Ministro volta atrás e admite que errou ao pedir às escolas que gravem alunos cantando o hino nacional. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, admitiu hoje que errou ao pedir às escolas que filmem os alunos cantando o hino nacional. O polêmico comunicado enviado ontem recomendava a leitura de uma carta com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Um novo e-mail foi encaminhado nesta terça-feira. O ministro da Educação participou nesta terça-feira de uma audiência no Senado. Alvo de protestos, Ricardo Vélez Rodrigues saiu apressadamente. Antes, numa rápida entrevista, ele disse que voltou atrás sobre o slogan da campanha de Bolsonaro. Eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei. A nova carta mantém a mensagem a ser lida antes das aulas para saudar o Brasil e celebrar a educação responsável desenvolvida pelos professores em benefício dos alunos. O comunicado pede que, após a leitura, professores, alunos e funcionários fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil e seja executado o hino nacional. O cumprimento é voluntário. Os diretores que atenderem o pedido do ministro devem solicitar que um representante da escola filme trechos da leitura e da execução do hino. A gravação deve ter autorização legal da pessoa filmada ou do responsável. De acordo com o MEC, os vídeos devem ser encaminhados por e-mail ao Ministério e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Esse é outro ponto que foi alvo de críticas. A gravação de imagens para eventual uso em propagandas do governo foi classificado como inconveniente por educadores. O nosso problema foi de receber uma carta onde tu tem que lançar altos elogios para um governo, usando o slogan, mesmo que ele tenha voltado atrás, que é uma característica desse governo, né? Ele fala em volta atrás, mas isto é uma improbidade administrativa que já aconteceu, porque já chegou nas escolas para que acontecesse. Não dá, né? Independentemente de partido, não dá para levar um slogan de uma campanha política para dentro das escolas, né? Acho que aqui ninguém está questionando a questão do hino, mas sim essa questão do slogan da campanha sendo levada, né? A leitura para os alunos dentro das escolas. Isso realmente não pode. O Sindicato do Ensino Privado disse que o Ministério da Educação não pode interferir na autonomia das escolas particulares e nem na sua liberdade de ensinar. Disse ainda que ensinar os alunos a cantar o hino nacional, por exemplo, já faz parte das atividades das instituições, mas cabe a elas decidir quando e como desenvolver essa atividade. Eu sempre cantei o hino nacional. Os municipários de Porto Alegre entraram hoje em greve. De acordo com a prefeitura, 3 escolas infantis tiveram as aulas canceladas. Das 140 unidades de saúde, apenas 10 tiveram serviços afetados. Durante todo o dia, houve protestos da categoria aqui na capital. Amanhã está marcada uma nova mobilização na Câmara Municipal. Os servidores vão pressionar os vereadores a retirarem de pauta o projeto de lei que reduz benefícios dos municipários, como os adicionais por tempo de serviço. A proposta deve ser votada em plenário até quinta-feira. E a Assembleia Legislativa aprovou hoje, por 38 votos a 12, a proposta de emenda à Constituição
que prevê a extinção da licença-prêmio assiduidade do servidor estadual. A PEC encaminhada ainda no governo Sartori havia sido aprovada em primeiro turno lá em 2017, ou seja, coisa antiga, né? A proposta cria a licença-capacitação que permite o afastamento temporário para estudos. Uma outra PEC que substitui o tempo de serviço pelo tempo de contribuição na aposentadoria dos servidores também foi aprovada há pouco. E daqui a pouco você vai ver, a polícia prendeu um dos suspeitos de ataques a bancos com explosivos lá em Ibirubá, no noroeste do estado. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. Em seguida você vai ver os detalhes. Refugiados venezuelanos que vivem aqui no Rio Grande do Sul, a gente já acompanhou a vinda deles para cá, estão apreensivos com o agravamento da crise humanitária instalada no país. Por lá, faltam itens básicos de alimentação, de higiene pessoal e até o acesso a serviços de saúde. Há 2 dias, José Custódio não consegue falar com a filha. Alô? A luz teria sido cortada em São Félix, onde a jovem de 16 anos e a avó vivem. José e a esposa vieram para o Brasil há cerca de 1 ano para ter o filho. A situação hospitalar na Venezuela é crítica. As mulheres dão à luz na rua, não há injeção, antibiótico, nada. Não há nada. O pequeno Roman nasceu em Boa Vista, Roraima. A ideia era voltar ao país natal depois do parto, mas se complicou mais a situação na Venezuela e meus familiares disseram, não venha. O que se vê entre os refugiados venezuelanos é um misto de sentimentos. Alívio por terem conseguido deixar o país e iniciarem uma vida nova aqui no Brasil e também angústia pelos amigos e familiares que ficaram na terra natal. Por isso, desde janeiro, esse abrigo também oferece atendimento psicológico aos moradores. O psicólogo entrou em cena e ele tenta fazer um trabalho bem dirigido para que acalente mais as pessoas lá da situação deles e como eles estão aqui, que eles podem ainda trazer os familiares para cá. A cada dia, os refugiados acompanham um novo capítulo de tensão na Venezuela através dos noticiários. Arsênio trabalha como pedreiro e quase todo o dinheiro que ganha envia para a família, que ficou lá. Mas conta que não há comida. O governo pratica a retaliação queimando as coisas, e há pais e mães que precisam dos alimentos e dos insumos para salvar vidas. Na Venezuela está acontecendo muita coisa que não convém a um presidente. Esperança é Deus, primeiramente, e depois Juan Guaidó. No momento, ele é a esperança, para que não haja tanta morte. Que triste, né? Bom, a crise na Venezuela será um dos temas da entrevista exclusiva que o Felipe Vieira fez em Brasília com o ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo. Primeira viagem presidencial para fora foi Davos, mas agora vem aí uma viagem para os Estados Unidos, que aí sim é uma viagem de presidente a presidente, né? O presidente Bolsonaro e o presidente Trump. A Venezuela é um ponto a ser atacado por Trump e Bolsonaro nesse encontro americano. O que pode sair desse encontro em relação ao nosso vizinho? Nós temos, posições muito semelhantes em termos de reconhecimento, né, do governo interino de Juan Guaidó na Venezuela e a nossa expectativa de que aquilo que ainda resta de autoridade do regime que nós consideramos ilegítimo tenha fim. Temos a certeza de que existe uma possibilidade muito concreta de mudança pacífica, de mudança através de um processo político. É possível uma solução puramente pela via diplomática da ajuda internacional e da mobilização dos próprios venezuelanos que estão se mobilizando em favor da democracia contra esse regime ditatorial que eles vivem. A primeira parte da entrevista você confere amanhã, às 11h40 da manhã, no SBT Rio Grande. E a segunda parte aqui no Segunda Edição, a partir das 7h20 da noite. Acidente envolvendo 6 veículos interrompe a BR-290 em Eldorado do Sul. O Leonardo Bonesso tem as informações direto da redação. Boa noite, Léo. Boa noite, Luciane, e boa noite a todos. A rodovia segue parcialmente bloqueada na altura do quilômetro 116.
Isso está causando um congestionamento de vários quilômetros no trecho de Eldorado, sentido Porto Alegre interior. O acidente teria acontecido quando um dos caminhões diminuiu a velocidade para acessar uma empresa que fica às margens da rodovia. Um dos caminhões que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e acabou invadindo a pista contrária. No total, foram 5 caminhões e um automóvel envolvidos. A Polícia Rodoviária confirmou até o momento a morte de um caminhoneiro e outras 2 pessoas ficaram feridas, Luciane. Pois é, e a polícia prendeu nessa tarde, né, Leonardo, uma mulher suspeita de envolvimento no roubo a um carregamento de celulares no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. O assalto foi na madrugada e agora começou, então, a solucionar um pouco o caso. É isso, Leonardo? Exatamente. Começou a montar o quebra-cabeça. Agentes da Delegacia de Roubos de Cargas monitoraram ao longo do dia uma casa na Vila Santa Rosa, no bairro Rubem Berta, aqui na capital. Depois de conseguirem visualizar parte da carga de eletrônicos na garagem do local, os policiais invadiram a residência e apreenderam 318 celulares, 8 notebooks, além de drogas. A jovem de 22 anos, que é esta da foto, foi presa em flagrante. Relembrando o que aconteceu, Luciane, foi por volta das 13h30 da madrugada de terça-feira. Criminosos roubaram um carregamento de 9.000 smartphones que estava no depósito da empresa aérea Latam. Para a polícia, o bando atacou a partir de informações privilegiadas. Os criminosos renderam o proprietário da transportadora e o condutor do furgão que estava cadastrado para entrar no depósito. Como o motorista era conhecido dos vigilantes, teve o acesso liberado e sem revista. Mas dentro do veículo estavam os assaltantes com armas longas e máscaras cirúrgicas. O bando rendeu funcionários e fugiu com os equipamentos. Durante a fuga, os ladrões libertaram o motorista da van e o dono da transportadora. O veículo foi localizado horas depois em Alvorada, totalmente carbonizado, Lu. Tomara que a polícia encontre mais celulares, né? Porque a gente vê já é um monte, mas são apenas aí 380, não chega a 400, né? Não chegam a 400 aparelhos. 318 né? aparelhos, num total de 9.000, ou seja, tem muito aparelho para recuperar ainda. Muito aparelho. Bom, e Leonardo, a polícia prendeu também um dos suspeitos de um dos ataques a bancos com explosivos lá em Ibirubá, no noroeste do estado, né? Exatamente, as imagens já estão aí, são as imagens das câmeras de segurança do banco. 2 dos criminosos aparecem atirando contra o vidro e, na sequência, quebrando a porta da agência com chutes. Em seguida, como a gente consegue ver nesta imagem, eles foram até a sala onde ficam os cofres e aí instalaram os explosivos. A dupla saiu deste local antes da detonação. Esse ataque, Luciane, ocorreu no dia 8 de fevereiro. Um dos cinco criminosos que participou da ação, Adriano Benites Lima, de 38 anos, foi preso hoje. No dia do ataque, o grupo trocou tiros com a Brigada Militar, fez um refém que foi liberado em seguida e fugiu. Com o Adriano, a polícia apreendeu notas de dinheiro manchadas de tinta. O dinheiro fica assim quando os dispositivos de segurança de caixas eletrônicos são violados, como neste caso em Ibirubá. Além disso, foram apreendidos também celulares e um tijolo de maconha. É mais um crime que mais um quebra-cabeça também que começa a ser montado a partir... Ainda tem outras 4 pessoas para a polícia localizar, Luciane. Tá certo. Obrigada pelas informações. O Léo daqui a pouco volta. E na semana passada nós exibimos aqui a primeira reportagem especial sobre a fazenda localizada na zona rural de Viamão, que pode virar um aterro sanitário. É uma polêmica. O Ministério Público acompanha a mobilização de moradores, indígenas e agricultores da região contra o empreendimento. É o que vocês conferem agora na segunda reportagem. Uma fazenda ao lado de uma área de preservação ambiental pode se tornar um aterro sanitário. Revoltados com essa possibilidade, moradores da região iniciaram uma mobilização para impedir o empreendimento. A gente usa a água daqui da localidade e a nascente fica bem nesse lugar que eles querem fazer o lixão, vai afetar toda a região aqui, né? Em meio à zona rural, a estrada de terra receberia uma média de 75 caminhões de lixo por dia. E seria um dos principais perigos para os animais que vivem nas áreas de preservação do entorno.
O risco de atropelamento tende a aumentar. O afugentamento de espécies que são endêmicas daquela região. Hoje existem 12 aterros sanitários no Rio Grande do Sul. Um em Viamão atenderia a região metropolitana e também o litoral norte gaúcho, com o objetivo de facilitar os processos para a instalação de um empreendimento como esse. No ano passado, a FEPAM lançou um estudo com um mapa que apontam já as áreas onde seria definitivamente proibido esse tipo de obra e outras onde seria possível. E é justamente esse documento que aponta o baixo risco da Fazenda Montes Verdes. Ela está como um local que é possível de ser estudado. Não é? A área escolhida por eles, ela possui 3 níveis. O lençol freático estaria num nível mais profundo e que o solo seria um solo não necessariamente precisa ser o mais adequado, mas que ele tem condições. O Ministério Público atuará, num primeiro momento, investigando, fazendo uma vistoria no local pelo seu corpo técnico, a fim de verificar em loco se todas essas afirmativas trazidas pela população, elas realmente se confirmam. E, por fim, a expedição de ou uma recomendação ou a tentativa até de firmatura de um termo de ajustamento de conduta com o empreendedor, no sentido de que ele busque uma outra área. E, por fim, se não for exitoso nem o termo de ajustamento de conduta e se não for exitosa nem a recomendação, aí sim nós teremos que judicializar a questão. Para especialistas na natureza, aterros sanitários se tornam necessários porque não há consciência sobre reduzir o lixo. Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul ele peca porque ele estimula só aterros. Outras alternativas precisam ser apresentadas para transformar esses materiais em novos produtos e não simplesmente enterrar o lixo. Por que se enterra lixo? Porque é barato. Em nota, a empresa brasileira de meio ambiente disse que iniciou os estudos preliminares para a implantação do projeto e, caso eles avancem, o empreendimento ocupará apenas entre 30% e 40% da área total da Fazenda Montes Verdes. Disse ainda que vai gerar empregos, economia para a cidade no transporte dos resíduos, além de outras contrapartidas, como um centro de educação ambiental. A empresa também afirma que vai utilizar tecnologia moderna para o tratamento e a destinação final do lixo, totalmente compatíveis com a Política Nacional de Resíduos. Vamos mudar de assunto, hora da previsão do tempo. Leonardo finalmente refrescou e vai continuar assim, esse alívio, hein? Vai sim, graças a Deus, esta temperatura mais agradável continua nos próximos dias, principalmente nas madrugadas e início das manhãs. A gente agradece, né? Total, né, Lu? Porque deu um refresco mesmo. Nossa. Ao longo da semana é que as tardes devem ficar mais quentes. Amanhã o ar seco toma conta de todas as regiões do estado, com previsão de sol e poucas nuvens. E com isso as temperaturas ficam mais agradáveis. Em Imbé, máxima de 22 graus à tarde. Aqui em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 26. Nos próximos dias, a tendência é de tempo firme. Por enquanto, a previsão para o fim de semana de carnaval, olha só, é de sol e calor. Boas notícias, então, né? Obrigada, Léo. Daqui a pouco você volta. E a gente volta logo mais com detalhes deste flagrante. Olha só. Já voltamos. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Nós estamos de volta com um flagrante. Casal é assaltado no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. Leonardo Bonesso. As imagens de câmeras de segurança mostram 2 homens saindo de um carro branco e, na sequência, a gente consegue ver no detalhe abordando o casal. Foi na manhã de hoje, aqui em Porto Alegre. Eles estavam passeando com um cachorro quando os assaltantes puxaram a bolsa da mulher e a mochila do rapaz. Junto aos pertences estavam documentos e também um celular. Luciane, o assalto foi extremamente rápido, levou cerca, sabe de quanto?
10 segundos. Nossa. A polícia ainda não tem suspeitos do crime. Estão cada vez mais ágeis, né? Bom, agora a gente tem uma outra imagem de violência, mas na Zona Sul, e dessa vez quem levou a pior foi o bandido. Exatamente, pelo menos 3 pessoas partem para cima do homem com pedaços de pau. A confusão foi hoje de manhã no bairro Medianeira. De acordo com testemunhas, tudo começou quando um motorista de ônibus que passava pela região reconheceu o rapaz. O jovem agredido tinha assaltado o motorista dias atrás. Quem estava por ali se juntou ao motorista na agressão. Justiça com as próprias mãos. Tá certo, obrigada, boa noite para você. Boa noite. E uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.